Como manter a plateia atenta durante uma apresentação? Você sabe, Marcelo, que uma das maiores preocupações, não apenas dos palestrantes iniciantes, mas dos palestrantes, dos oradores mais experientes nossa, eu vou falar durante 1 hora, durante 40 minutos, 1h30, 2. E como é que eu faço para reter a atenção da minha plateia durante a minha fala? Mas eu gostaria de começar te perguntando uma outra coisa. O que faz uma plateia perder a atenção no palestrante? Que distrai a plateia? Uma das coisas que mais distraem a plateia é a falta de interesse no tema. Isso é um ponto que, hoje em dia, com a andragogia, porque normalmente, as pessoas sentavam para assistir uma apresentação e tinham que assistir aquela apresentação. Não tinham muito o que fazer. Não tinha outra opção, Era né? obrigação de sentar ali, assistir e tentar captar o máximo. Mas com a evolução e com a quantidade de informação, tanto as crianças quanto os adultos estão cada vez mais focados ou seletivos em relação ao que eles querem ou não ouvir. E hoje em dia tem muito ladrão ali de foco, como o celular, por exemplo, uma conversinha paralela, etc. Se aquele assunto que está sendo apresentado lá na frente não é um assunto interessante para você que está na plateia, você desvia a atenção. Distrai. Então, uma das coisas mais importantes que tiram a atenção é a falta de interesse no assunto. Para isso, a gente vai falar algumas dicas daqui a pouquinho. Para isso, é importante que você veja o que a sua plateia quer realmente ouvir na sua apresentação. Você falou de várias formas de escapar, né, de fugir, de distrair a atenção, mas como o celular, por exemplo, você exato. disse. O celular é um grande sinal. Agora, além do celular, que sinais a plateia dá quando ela está perdendo o interesse? A plateia, normalmente, não está olhando para o palestrante, olha para um outro lado. Agora, é muito importante, Marcelo, que o palestrante, que o orador, não se engane com falsos sinais de desinteresse. Há alguns sinais, né, e você como orador também deve estar acostumado, às vezes a plateia cruza o braço um pouco, alguém da plateia fica com os braços cruzados. Isso não quer dizer, obrigatoriamente, que a pessoa está desinteressada ou está fechada para aquela informação. Muitas vezes o ato de cruzar os braços pode ser por frio do ar-condicionado da sala, pode ser por não ter um apoio onde ele possa colocar os seus braços, seu antebraço, e aí o que acontece? Ele cruza porque é a maneira mais confortável que ele tem para ficar naquele momento. Logo, é um falso sinal de desinteresse. Às vezes, a pessoa mexer no celular também é um falso sinal de desinteresse, porque às vezes ele está registrando ali aquela informação. Às vezes ele está, como muitos palestrantes até pedem, ele está naquele momento publicando na internet, nas redes sociais, algo sobre aquela palestra. Não é falta de interesse, pode até ser um certo desvio, mas não é falta de interesse. Então nós temos que melhorar como palestrantes, melhorar a nossa autoestima, para que quando você perceber alguém, de repente, conversando com o colega do lado, ou dando um sinal negativo com a cabeça, que essa pessoa não está obrigatoriamente discordando de você ou desviando o foco, mas sim você deve se convencer de que a plateia está realmente comentando sobre o que está aprendendo com você. Agora, alguns sinais realmente, quando a pessoa desvia o olhar, quando a pessoa começa a olhar só para baixo, ou começa a olhar mais para outro lado, pro nada, né? Aí realmente é um sinal de desinteresse. E a gente tem muito que contactar a nossa plateia e manter a nossa plateia contactada com o nosso olhar. Pois é, aí existem algumas dicas, né, de técnicas a serem usadas para manter a atenção do público. Quais são? Isso, uma dica muito importante é fazer contato visual com o público, e muita gente esquece. Olho a olho. Olho no olho. A pessoa acha que, o palestrante acha que deve olhar para todo mundo de uma forma pulverizada. Né? E não é. Você deve escolher uma pessoa ali, olhar por alguns segundos, encontrar uma outra pessoa ali do outro lado, olhar por mais alguns segundos e ir mantendo contato visual e diálogo, conexão com o seu público. Isso uma pessoa de cada vez. Isso é muito importante. A plateia percebe, mesmo quem não está sendo olhado naquele momento, percebe isso, né? Percebe que é uma conexão firme. Outra coisa é em relação à sua postura. Quando você se apresenta com uma postura desleixada, caído, com os braços baixos, normalmente a plateia percebe em você uma falta de entusiasmo, assim como o tom de voz. Quando você tem entusiasmo na sua fala, você fala com energia, fala com vibração,
e com uma certa velocidade, você também segura a tua plateia. Se aquele orador começa a falar muito lento, começa a aproximar do microfone, ele vai adormecendo a plateia. Então isso é um risco muito grande que nós temos que ter cuidado também em apresentações. Fale com entusiasmo, afaste o microfone um pouco da boca para poder falar com mais energia, com uma velocidade adequada, e você vai segurar muito mais a sua plateia. Outra coisa também, outra dica é o movimento que você faz no palco. Quando você faz um movimento no palco, quando você se desloca para um lado e para um pouquinho ali, você acorda a plateia, porque tira a plateia da zona de conforto. Sim. Sabe aquelas pessoas que ficam lá nas filas, lá de trás, e que se encolhem atrás da cabeça de alguém? Aquelas pessoas, quando você se movimenta e consegue manter contato visual com elas, você acorda e desperta até aquela pessoa mais tímida. Então, quando você conhece alguém também dentro da plateia, isso é legal. Você conhece um ou outro, você falar o nome daquele componente, porque cria uma conexão muito mais íntima com a plateia. Essas foram algumas dicas para que nós tenhamos esta plateia nas nossas mãos, porque realmente é um desespero para o orador quando ele perde esse contato. Sabe uma coisa eu gostaria até de te perguntar dentro dessas dicas também? É que acontece muito em eventos que eu vou apresentar ou quando eu estou em algum evento, uma coisa que sempre me perguntam: qual vai ser o tempo de duração? Porque as pessoas, eu tenho percebido, você também como orador, você sabe disso, as pessoas às vezes não estão mais com tempo de ficar, ou não estão mais afim de ficar 1h30, 2 horas ouvindo uma palestra. É verdade. As pessoas acho que procuram uma coisa mais dinâmica. Isso acontece de fato hoje também? Vocês observam isso? Né? Eu observo muito, realmente muito bem colocado da tua parte, porque muitos eventos são marcados com hora de início e não é determinada. Exatamente. Mesmo que exista nos bastidores uma determinação da hora de término, às vezes o evento diz, olha, começa às 19 horas, mas aí fica assim, mas termina quando? Porque eu queria poder ir jantar, eu queria poder ter outro compromisso, posso ou não posso? É importante isso. E até para saber qual o mapa da apresentação? Isso também é uma dica que eu dou no meu curso de oratória, é que no início da tua apresentação você diga, olha, minha apresentação vai durar 1h30 aproximadamente, e eu vou abordar estes tópicos. E aí a pessoa tem um mapa da tua apresentação e ela se sente muito melhor. Exatamente. Mais conectada. Bom, livro para essa semana, o que você indica? Mais uma vez eu indico o livro Seja um Ótimo Orador, do meu amigo Reinaldo Polito. Este livro tem dicas muito importantes como estas que eu dei aqui, e dicas muito importantes sobre vocabulário, sobre conexão com a plateia, entrevistas para a TV. Seja um Ótimo Orador, de Reinaldo Polito. Muito bom. Marcelo Pepe, obrigado, viu, mais uma vez pela participação, pelas dicas de hoje. Segunda-feira eu te espero novamente. Isso, eu que fico feliz e honrado em estar aqui na CBN, em Juiz de Fora, e um abraço aos ouvintes, até a próxima semana. Marcelo Pepe, jornalista, falando conosco no Negócios e Carreira. Na CBN, Negócios e Carreira.